A fake news é mentira que mata, ela tem um efeito perigosíssimo, deletério, ela polariza, ela interfere, dificulta o debate e, com um detalhe, as pessoas têm muito, são pesquisas isso, elas têm muito mais tendência a acreditar numa fake news. Muito mais. Muito mais. Então, por mais que a gente identifique erro de português, que não tenha fonte, as pessoas parecem que as pessoas que querem ouvir aquilo vão passar aquilo à frente, mesmo que aquilo seja falso, né? E isso é uma realidade. No livro eu trato justamente isso, eu mostro quais são as técnicas que hoje são utilizadas para fraudar, para competir de forma desleal numa eleição e como você tem que usar a internet de forma legal. Ou seja, nós temos resoluções eleitorais, nós temos regras e muitas vezes o candidato com medo ele não faz nada. Ou, como o Lucas colocou antes da gente começar aqui, faz muito, erra, atropela, patrocina, cria fake, usa bot e assim por diante. Bot, códigos automatizados que simulam. Então hoje esse é um grande debate, nós estamos Pode ser que quando você esteja assistindo esse podcast, nós já tenhamos a aprovação da lei das fake news. Nós estamos com o projeto 2630, que está em votação nesse momento na Câmara. Se ele for alterado, ele volta para o Senado. Ele ia criar uma entidade, um conselho que ia regular isso e ia fiscalizar, inclusive intimando as redes sociais sem judiciário. Isso foi objeto de críticas. O relator Orlando Silva retirou isso. E é um projeto que vai trazer algumas regras, justamente para impedir isso, né? Perfis automatizados, contas bots, maior velocidade na remoção, para tentar fazer frente às fake news. É evidente que quando o podcast for para o ar, talvez a gente já tenha mudanças nessa discussão, nesse debate, mas eu acho que o assunto ele ainda assim é muito pertinente, porque é importante, eu comento isso todos os dias, eu acho que precisa de fato ter algo, eu não sei o que, mas algo que pelo menos minimize a ação das fake news. Por outro lado, é uma linha tênue daquilo que não representa uma censura, porque às vezes a minha opinião pode ser uma opinião errada, pode ser uma opinião, sei lá, de mau gosto, eu não sei. Uma opinião mesmo, não uma opinião. fingindo que é um fato. Entendeu? Assim, é isso, eu dou uma opinião sobre tal assunto. Aí você vai discordar de mim, você vai falar que é mentira. Mas é só a minha opinião. É só a opinião. Então é muito difícil. Eu fico pensando assim, qual que será a linha de equilíbrio? Você falou tudo. Uma linha tênue. Você leu minha mente. É uma linha tênue. O equilíbrio entre você controlar mentiras, você remover mentiras rapidamente, impedir que isso influencie. Hoje o grande papel é esse, é o equilíbrio. Eu entendo como você. Nós temos que ter algo. Nós temos que ter responsabilidade dos grandes veículos que avaliam. Mas nós não podemos cercear as redes sociais também. Hoje, um equilíbrio que eu vejo muito importante é o poder judiciário, o juiz, né? Então, quem vai dizer se aquilo é uma opinião, uma liberdade de expressão, ou se aquilo é um excesso, uma difamação, uma calúnia, uma injúria? O juiz ele é inafastável. Então, se eu tenho um caso em que uma notícia minha foi removida, e eu acho que aquilo não deveria ter sido removido, eu posso judicializar. Eu tenho muitos youtubers, enfim, a gente tem vários casos de restabelecimento de canais banidos, monetizações retidas do nada. Da mesma forma, se um conteúdo que alguém postou, eu acho que não é opinião, mas é uma ofensa, eu posso me valer do judiciário. O judiciário pode ser utilizado. O grande problema desse projeto das fake news, ele quer colocar o judiciário de lado. E criar um órgão que é o governo quem vai tocar? É isso. Aí não dá. Você deixar para o governo um comitê decidir o que fica ou não, aí é um tribunal de internet. Por isso que eu me manifestei contra. O projeto está maduro, diz Orlando Silva. Na visão dele está maduro. Na nossa visão, precisa de um debate maior. Combater fake news, sim, mas não tira o judiciário. O judiciário está na Constituição. Sabe por quê, Bilag? Porque senão a cada 4 anos a gente vai ter uma concepção diferente do que é fake news ou não. Exatamente. Porque, infelizmente, hoje, vai ser imparcial. Falou tudo. Hoje está satisfazendo eles. Amanhã vai ser contra eles. Amanhã vai começar a sair todo o conteúdo que existir. Não vai ter parcialidade. Não vai ter parcialidade. Vamos deixar isso para o juiz decidir. O juiz analisa o caso. Liberdade de expressão, meu amigo. Você não tem que tirar esse conteúdo, não. Você não tem telhado de vidro. Ou não, realmente, isso aqui é uma ofensa. O judiciário está aí para isso. O judiciário demora. Como assim demora? Tem liminar. O TSE não agiu rapidamente. Então, colocar nas mãos de um conselho decidir o que fica ou não, sem a gente saber quem compõe o conselho, qual é a linha, qual é o pensamento deles, é extremamente arriscado.